Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou Bernardo Duarte e esse é o Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião na TVC. Aqui, sempre comigo, ele que é historiador e social media, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou um homem frágil com um santo forte que compensa, né? Então vamos lá, hoje aqui a gente está com ela que nasceu em família espírita, é uma das fundadoras do Centro Espírita Romeiros do Bem e há 5 anos dirige o Centro Espírita de Umbanda Casa da Esperança. Lisiane Lacerda, seja bem-vinda. Olá, Lisiane. Boa tarde a todos, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Lisiane, a primeira pergunta, me conta essa tua trajetória, como é que foi essa tua trajetória no mundo da espiritualidade? Como que foi que levou você a entrar nesse mundo da espiritualidade, Lisiane? Então, eu nasci num berço espírita, né? Minha mãe, avós. Já meu pai, ex-seminarista, católico. Então, assim, o meu lar era um lar muito ecumênico. Já nascemos Eita, dentro mãe de um espírita, mãe e espírita. o pai ex-seminarista. Sim. E nasci nesse berço de respeito a todas as religiões. Não era assídua dentro do espiritismo, mas participava dentro do centro espírita da minha avó, quando havia as festas sociais, né? Quando a minha mãe desencarnou, que eu tive vamos chamar de decepção. Eu não tive o apoio da Igreja Católica como eu esperava, porque na época foi recusado esse suporte emocional porque minha mãe é espírita. E desde então eu não sabia que aquilo não era para mim, não era aquilo. Eu não entendia aquilo como religião, como amor, como caridade. Não foi naquele momento para você, Não né? foi. E eu passei então a olhar com outros olhos o espiritismo. E aí eu fui para dentro do centro espírita. Mas buscando resposta, Lisiane? Buscando ou respostas. buscando acolhimento? Buscando respostas. Buscando respostas. Porque isso é o que leva muitos a chegar até o espiritismo. É a dor da perda, né, do seu ente querido. E assim eu fiz. E dentro desse mundo espírita, onde eu estudei, busquei conhecimento, acabei fundando uma casa chamada hoje Casa de Oração Romeiros do Bem, que é uma casa espírita, mas aberta a todas as religiões. Mas você nessa busca tinha tido algum contato com a espiritualidade ou algum evento espiritual, alguma sensação ou mediunidade, algo que seja? Aos 7 anos de idade, eu tive uma experiência mediúnica quando uma tia minha, já desencarnada, apareceu. Minha mãe tinha saído para o centro espírita, ela esteve na minha casa, né, e me pediu para dar um recado a ela sobre os filhos. Com 7 anos? Com 7 anos. Quando minha mãe chegou, eu fui até o carro recebê-la. Eu disse: mamãe, quem esteve aqui foi a minha tia, né, tia Celina, e ela pediu que a senhora fosse buscar o José Neto. Então, assim, estava minha tia e a avó dentro do carro, desce todo mundo do carro, eu tive que repetir a mesma história, eu acho que até meia-noite, porque ninguém estava entendendo, né, e realmente se confirmou que tinha o recado que ela tinha me dito no dia seguinte, quando a minha mãe foi buscar os filhos dela. Então, essa foi a primeira experiência mediúnica. Depois eu vem surgindo sonhos, premonições, visões, mas eu dizia: não, eu não quero isso. Eu ainda tinha minhas raízes católicas muito fortes, né? Então eu deixei, mas esses fenômenos nunca desapareceram, eles sempre se mantiveram. Logo depois, eu estava mesmo espírita, mesmo não mais frequentando a Igreja Católica, eu tinha como as minhas raízes, né, católicas ainda eram fortes, porque era o berço. Eu estava no meu quarto, rezando o terço. Eu gostava de rezar o terço. Gosto ainda. E estava rezando o terço, meu marido já adormecendo. Quando eu vi, foi aquele arrastado de chinelo entrando no meu quarto. E era uma senhora velha,
uma preta velha, né? E quando Literalmente, né? Literalmente uma preta velha. E quando eu vi, eu me assustei. Eu disse, valei-me meu São Francisco de Assis, o que é isso? Né? E aí, ela, de forma muito simples, tranquila, aí eu acordando aqui, olhando para a criatura já, mas me assustei, virei o rosto e acordando meu marido, pelo amor de Deus, acorda, 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 que tem uma preta, uma velha aqui no nosso quarto. E ele sentou muito tranquilo, espírita, né? Inclusive, tive a vontade de conhecê-lo, Glaucio. Glaucio Cavalcante. Excelente pessoa. E aí ele disse, pergunte o nome dela. Eu digo, pergunto nada. Valei-me meu São Francisco de Assis fazer que essa mulher desapareça. Mas ele via também, não? Não. Ele disse, você precisa, pergunte o que é que ela quer, pergunte quem ela é. Eu digo, meu Deus do céu, quem é a senhora? Ela disse, eu me chamo Catarina, sou vovó Catarina. Eu digo, e o que é que a senhora quer? E ela fez um mar de riso e disse que daquele dia, há 5 anos, ela iria começar a trabalhar comigo. Eu digo, comigo mesmo? Valei-me meu São Francisco, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas aí já veio, nesse momento, do creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Veio mais a memória católica ou a memória espírita? Veio a memória católica, o medo de dizer que ia trabalhar comigo era muito forte, né? E assim, o fato é que Preto Velho leva a Umbanda, tá? E a Umbanda, nessa época, ela era ainda um tabu para mim. Ainda hoje é um pouco, né? É um pouco. Mas por que, Luciane? Preconceito. Que tipo de preconceito? É porque é taxada a Umbanda como a religião que faz feitiçaria, que adoece, que amarra, que traz a pessoa amada. Que traz a pessoa amada em 3 dias, 24 horas, sei lá. Tem um amigo meu, né? que ele é motorista de Uber, que ele traz em 40 minutos, dependendo do local da cidade. Leva Então, também? Ele leva também, ele traz e leva a pessoa amada. E aí... Agora existe um conceito cultural também, né? Sim. A gente teve uma muito conversa forte. no primeiro programa com a mãe dessa, ela falou isso, eu achei muito bacana. Que existe um preconceito por ser uma religião africana. Exatamente. É o negro, né? O preconceito ainda. E eu não posso negar que eu mantinha, não do negro. Eu pelo contrário, tenho muito respeito. Mas pela religião, pelo simbolismo, pela imagem de Preto Velho, que relembrava a Umbanda, que vinha as memórias... De feitiçaria, que bruxaria e essas coisas. E o tempo passou. 9 meses depois, nós já tínhamos fundado o Romeiros do Bem, um tempo depois, na verdade. Quando, ao término da palestra, nós nos reunimos e fizemos uma prece para encerramento. E tivemos uma comunicação comigo, com o Pai João. E ele pediu para que todas as pessoas ali presentes fossem estudar e tirasse o preconceito, porque daqui a 9 meses, daquele dia, a 9 meses, iria iniciar um trabalho dentro daquela casa. Foi uma gestação, né? Uma gestação. Eu sempre digo que foi uma gestação. E eu realmente eu disse, já teve o primeiro, né? O primeiro contato com a vovó Catarina e agora Pai João. Detalhe, eu não sabia. Depois eu fui pesquisar quem era, se existia, se era alucinação, né? Mas ela existia. E isso realmente foi o que me fiquei muito... Me confortou, pelo menos eu não estou doida, né? Doida eu não tô. Eu não tô doida sozinho, né? Eu não tô doida sozinha, tem muita gente que, né? E aí, a partir dessa data, sim. Aí eu disse, não. Agora eu vou estudar Umbanda. Eu quero saber que religião é essa. Eu não quero ter medo de religião, né? Eu estou tendo medo, eu estou julgando por um desconhecido, né? Por uma fala de cultural e tal. E aí eu fui buscar, fui estudar, fui pesquisar em livros, mas os livros ficaram poucos e eu queria vivenciar. Até porque na Umbanda, né? A Umbanda, ela ainda, infelizmente, é muito rasa em literatura. Em contraponto, né, ao espiritismo, né, que tem uma literatura muito vasta, né, sobre o assunto. Sim. Umbanda é muito carente ainda de livros. E aí os livros eram poucos, eu queria vivenciar, eu queria ver como é que funcionava.
E eu tinha uma conhecida que me indicou a Casa da Misericórdia, né? A casa da mãe Décia, de Iemanjá, que hoje é minha mãe de santo, peço a benção. E quando eu cheguei, A benção também. muito temerosa, um pouco temerosa, confesso, cheguei e fiquei no cantinho, e eu não entendia o ritual, né? Eu nunca tinha visto, e quando o tambor Tocou. tocou, eu disse, eu estou em casa. E eu fiquei desesperada, porque eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Né? A minha fala do preconceito, eu estava engolindo ali. Eu estava encantada, mesmo, e ao mesmo tempo muito curiosa, porque assim que eu cheguei, eu queria entender. Eu disse, olha que curioso, um altar católico, com santos, né? Com Jesus, de braços abertos. Práticas mediúnicas, né? Um ritual africano, indígena, como é isso, meu Deus? Eu quero conhecer mais, porque era essa mistura, né? Era um pouco de cada. Mais ecumênico do que isso, né? Impossível. E você falou da sensação que você teve, mas assim, apesar de não ter muita literatura relacionada à Umbanda, eu acredito que as religiões de origem africana, principalmente, elas são muito mais vivência, né? São. Você aprende muito mais vivenciando Com e tendo aquela certeza. sensação. Mas Com que é importante certeza. você ter a parte teórica Sim, também, mas a sim, vivência... os livros ajudam a uma compreensão, mas essa compreensão ela só é completa quando eu vivencio. Você ainda trabalha com kardecismo, Lisiane? Sim, sim, nós temos. Eu tenho uma casa espírita. Né? Eu sou dirigente com meu marido de uma casa espírita. Mas dentro desta casa espírita, eu fundei a Casa da Esperança de Vovó Catarina. Agora, uma coisa que pouca gente sabe, se não sabe, deveria saber, é que a Umbanda ela nasceu no kardecismo. Ela nasceu no Sim. centro espírita. Sim. Né? Ao contrário do que muita gente pensa também, a Umbanda não é uma religião africana. É uma religião brasileira. Uhum. Né? Você podia, de uma forma... Sintetizar? Como é que foi esse surgimento na Umbanda no kardecismo? A Umbanda, o Zélio, né, Fernandinho de Moraes, ele estava doente e não se encontrava, não encontrou nenhuma razão física que justificasse. Ele foi levado, né, até o Centro Espírita, Federação Espírita. No Rio, né? No Rio de Janeiro. E chegando lá, ele incorporou, né, o espírito de 7 encruzilhadas. Mas assim que ele incorporou, ele levanta-se e vai até um jardim buscar uma rosa branca para trazer a pureza, né, à humanidade. Quando ele volta, todas as pessoas que estavam na mesa mediúnica começaram a incorporar pretos velhos e caboclos. Imediatamente dirigente. Deve ter ficado louco, né? Isso fazem 111 anos, mais ou menos. 111, sim, 111 anos. Pediu para que eles suspendessem, né? Porque se tratavam de espíritos atrasados. E 7 Encruzilhada questionou, por que expulsa os humildes? E a partir de então ele disse que ele iria se retirar e que iria ter uma reunião no dia seguinte na casa de Zélio, né? E aí nasce a Umbanda, essa religião inclusiva, né, caridosa e de amor próximo, de um verdadeiro amor próximo. Porque não que o Espiritismo seja preconceituoso, tá certo? Mas ela foi fundada por filósofos, doutores, né? Inclusive pela classe elitista na França, né? Sim, e isso... Não dá para ser anacrônico, era um momento histórico e foi um momento histórico que foi criado. Exato. Mas ainda continua sendo uma prática elitista? Olha... Nos centros espíritas, enfim, nas casas... Assim, não, hoje em dia, 150 anos já se passaram, né? Hoje em dia, não tem... Todas as pessoas são bem-vindas nos centros espíritas, né? Digo isso pelo meu e por outros que eu conheço. Mas eu ainda acredito que algumas pessoas se sintam intimidadas, tá certo? Às vezes pelo local, às vezes pelo estudo que algumas pessoas nem estudo possuem, precisam ser, né, falado.
Então, assim, não é que a casa passa alguma exclusão. Mas as pessoas, às vezes, se sentem, dentro de um terreiro, de Umbanda, as pessoas se sentem mais acolhidas. Até uma dos assuntos nós tratamos com o Newton Souza, que foi um convidado que falou especificamente sobre o kardecismo, que ele representou a Federação Espírita, né? Entrevista muito bacana, excelente. Se você perdeu, você procura aqui, você vai no nosso YouTube, né, que é reconnect.brasil, e vai ter lá no nosso YouTube essa entrevista, se você perdeu. Muito bacana. Quero agradecer mais uma vez a Federação Espírita que nos cedeu o Newton para falar aqui. Agradeço também ao Newton. Inclusive, nós concordamos todos que o Espiritismo ele tem uma vasta literatura. Sim. Mas por conta da vasta e muitas vezes difícil literatura, acaba ela não sendo tão inclusiva, né? Verdade. Ela acaba distanciando um pouco dos humildes, né? Sim. Por não compreender a linguagem, né? Às vezes são livros com literatura muito ricas, né? E acabam dificultando a compreensão. E dentro de um terreiro, a literatura está sentada ali num toco de um preto velho, está através de um caboclo, de um marinheiro, de diversas entidades, diversas línguas. E como foi, Lisiane, assim, depois que você fez a reunião mediúnica, você estava lá no teu centro espírita, que é o Romeiros do Bem, que fica em Fortaleza. Depois a gente vai colocar aqui a página deles, tá? Se vocês quiserem acompanhar as atividades do Romeiros do Bem, super indico, uma casa muito séria. Então, aí você estava na reunião, e aí como você foi falar para as pessoas? A partir de hoje eu vou ter uma reunião com Preto Velho, com Caboclo, e aí, qual foi essa repercussão? Depois que houve essa comunicação, que eu fui estudar, que eu fui vivenciar, visitei a casa, faço parte da Casa da Misericórdia, sou filha, né, de Santa da Mãe Décia. E quando eu tive a autorização de iniciar esse trabalho com atendimento fraterno com os pretos velhos, a minha casa tinha dentro das palestras públicas e outros atendimentos, nós tínhamos um público que chegava 90, 80, 90, às vezes 100 pessoas. Eu não queria esconder, tá certo? Essa prática, esse novo trabalho que estava iniciando. Eu não podia esconder o que eu tinha descoberto, né? E aí eu fui conversei com meu marido e disse, eu vou falar para as pessoas que nós vamos iniciar um trabalho de atendimento com os pretos velhos, com a vovó Catarina. Eu disse, comunique. A partir do momento que eu comuniquei, primeiro eu contei a minha história, para as pessoas entenderem e se reconhecerem, tentando que elas se reconhecessem em mim, no preconceito também que eu trazia, né, pelo que eu tinha descoberto. E aí, quando eu expliquei que agora eu estava com esse trabalho e que eu trabalhava com a Preta Velha, esse público se transformou em 15 a 20 pessoas no domingo seguinte. Eita, então aí foi bem impactante, né? Foi muito impactante, porque... Isso ainda mexe contigo, né? Mexe. Isso me emociona. Foi muito impactante. Eu tive essa reação, não só do público, frequentadores, né? Mas de alguns trabalhadores da casa também, que achava que a casa espírita não tinha que misturar as coisas. As coisas têm que misturar porque elas são... Até porque o espiritismo não é bem uma religião, né? É uma doutrina, uma filosofia, né, que cabe em outras religiões. A gente conversou já, né, Roberto? Assim, eu acho que hoje muitas pessoas encaram o espiritismo como uma religião, tanto é que está no censo. Sim. Né? Então, como religião. Qual é a sua religião espírita? Né? Verdade. Então está no censo. Como doutrina, ela devia ser o contrário, né? Devia permear em todas as religiões como doutrina, né? Exato. Eu tenho até uns dados aqui que é interessante, que eu peguei aqui, ó. O número de espíritas no país cresceu 65% segundo o IBGE. O espiritismo tem 3,8 milhões de fiéis autodeclarados. Segundo o IBGE, 30 milhões de simpatizantes do espiritismo. Segundo a Federação Espírita Brasileira, segundo o IBGE, são 3,8 milhões de fiéis autodeclarados. Segundo a Federação Espírita, que são 30 milhões de simpatizantes. Corrigindo.
Em contrapartida, segundo dados, o número de umbandistas hoje no Brasil, mais de 111 anos depois da fundação, só chega a 432 mil. E as federações e associações dizem que são muito mais e as pessoas têm, de repente, receio ou medo. Ou compreendem ou se o espiritismo como uma religião. Então, eu acredito assim que muita gente se diz espírita porque compreende o espiritismo como uma religião, mas frequenta a igreja católica, frequenta a religião umbanda, frequenta outras religiões. Exato. E compreendem que o espiritismo é a sua religião matriz, a sua religião. E, infelizmente, também alguns umbandistas se dizem espíritas, né, na hora de um censo. Mas você acha por que, Lisiane, acontece isso? Porque existe o preconceito, ele é real, ele é vivo. Depois de 111 anos? Depois de 111 anos, absurdamente, né? Mas ele existe, ele é vivo. Você vai compromete, eu não digo que seja uma razão, mas eu acredito, em algumas empresas compromete sim. Eu, numa entrevista de emprego, dizer qual é a sua religião, que não é nem permitido se perguntar, mas quando acontece. Sou umbandista. As pessoas, as pessoas têm medo do umbandista, né? Exatamente por essa cultura por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Na tua opinião, Lisiane, como é que seria a solução, como minimizar isso? As pessoas se autodeclarando ou mostrando o seu orgulho de ser umbandista? Na verdade, é apresentando essa umbanda limpa, tá certo? Essa umbanda que não traz o seu amor em 3 dias, essa umbanda que não faz feitiço, malefício, tá certo? A umbanda cura, a umbanda ergue, a umbanda socorre, a umbanda tem fundamento, ela instrui, né? Então, essa umbanda limpa é que deve ser apresentada. E que não pode ser escondida. Como também, sim, tem casas espíritas, né? Sim. Que são muito sérias, que acolhem, né? Então verdade. a gente tá generalizando, né? Em relação ao espiritismo, pelo contrário, como eu já agradeci aqui as pessoas que vieram aqui. Mas a gente está falando de um momento específico que você passou e que várias casas de Umbanda hoje passam e que as pessoas passam e têm essa experiência em alguns centros espíritas. Que, ao meu ver, vai muito de encontro com o propósito, né? Porque a doutrina fala, fora da caridade não há salvação. Quando você vai para o sentido de caridade, né, é benevolência, indulgência e perdão. Sim. Né? Então, quando eu falo indulgência, benevolência e perdão, eu estou falando, eu não julgo. Então, a partir do momento que eu estou julgando que um espírito é evoluído ou involuído, por ele ser preto, por ele ser branco, por ele ser baixo, por ele ser gordo, por ele falar errado ou não, né, eu estou faltando com a caridade. No livro dos Médios, salvo engano, capítulo 6, acho que é isso, capítulo 6 e no capítulo 24, Kardec fala sobre isso. Que seja desconsiderado, né? Se há uma comunicação boa, se ela não se contradiz, a roupagem é secundária. Sim. Né? A roupagem é secundária. Mas, e tem algumas outras percepções que fala que se o espírito já é espírito de luz, elevado, né? Para que vem falando errado? Aí eu te pergunto, Lisiane, um espírito pode assumir várias roupagens? Uma na Umbanda. Claro. Agora você responde já, porque nós vamos para o comercial. Tá? Você está na Reconnect, hoje com Lisiane Lacerda, falando sobre Umbanda e o Espiritismo. Tá? Então, se você perdeu o comecinho do nosso programa, você tem a reprise no domingo, às 3h30 da tarde, 15h30 da tarde, ou então assiste nas nossas redes sociais, no YouTube reconnect.brasil ou no nosso podcast, você escuta o áudio de qualquer parte do mundo. Então, daqui a pouco a gente volta, fica aí, não sai daí não.